dia! Está no ar o programa Então Tá, conversando com gente que faz. Você sabe, esse programa tem a característica de mostrar aquilo que está acontecendo nas regiões oeste e sudoeste do estado, falando com pessoas que intercedem, que interferem positivamente, que fazem efetivamente a coisa acontecer. E nesse primeiro bloco, nesses dois primeiros blocos, vamos falar com a secretária de Cultura de Santarém, Priscila Castro, para falar, entre outras coisas, para falar do Sairé, mas também vamos falar um pouco de música, daquilo que ela faz com muita propriedade, com muita qualidade. Secretária, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Emmanuel. Olha, secretário, um prazer enorme estar por aqui, que também, além de secretário, tem tantas outras atribuições. É um prazer enorme saber que você continua, inclusive, com o seu trabalho de comunicação, que é tão importante para a nossa região. Verdade, verdade. Secretária, está chegando aí a Festa do Sairé. A Festa do Sairé, todo mundo já sabe, tem uma tradição de mais de 300 anos e tal. Com o tempo, acrescentou o Festival dos Botos, que, como sempre disseram, deu peso comercial ao evento. Daí, hoje, o grande desafio é fazer a união do religioso com o folclórico dentro de um lugar especial na Amazônia. Qual o tamanho desse desafio de organizar, de contribuir com uma equipe gigantesca que vai fazer esse evento tão importante para Santarém e para a Amazônia? Eu acho que é um dos maiores desafios assim, para quem faz cultura na região, sobretudo porque ele é muito complexo, né? É um evento, um festival complexo, mas que tem uma riqueza única. Então, eu acho que isso que é o mais bonito do Sairé. Ele é complexo, mas a partir do momento que a gente faz, a gente entende o quanto único ele é. Bom, eu considero que todos os dois têm uma importância muito grande para o fortalecimento desse festival como um todo. O rito cultural, o rito tradicional, tem o seu papel que é fundamental, que é a essência daquela festa, né, que é celebrada por todos, inclusive pelo povo do Boto, que também contribui ali, sim. Né, com o rito. Então, esse processo é fundamental para fortalecer a nossa identidade, para fortalecer a cultura do povo borari, a cultura dos povos ribeirinhos, enfim, dos povos negros aqui da região. E eu penso que a questão do Festival dos Botos no sentido de ampliação para a cultura de massa, né? Então, é uma junção do que se faz de manifestação folclórica, de patrimônio, com a cultura de massa, né? Com as lendas, com o folclore. E aí isso atrai a juventude, né? Que por meio desta cultura aqui pode atraí-lo também para conhecer o rito cultural, que eu acho que isso que é o mais legal, porque você vê os botos falando do rito cultural dentro da arena. Exatamente. Então há um secretismo, há uma união, uma junção de coisas importantes que fortalece, que são fundamentais para que essa festa ganhe outros ares, outros patamares. Então, o papel nosso agora, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo, porque, graças a Deus, para quem ainda não sabe, esse ano o turismo está realizando conosco, sai do peso todo só da costa da Secretaria de Cultura e também vem para essa divisão de protagonismo, que é muito importante. Estou muito feliz de ter a contribuição do Emmanuel, que tem muita experiência, já foi secretário. Aí tem a minha contribuição com a juventude mais atual, mas que a gente consegue fazer essa junção. Então, eu penso que o Poder Público esse ano está compreendendo muito bem que sem a comunidade, que realiza conosco, que não é apoiadora, ela realiza a festa conosco, nós não vamos conseguir consolidar essa festa e nem ampliá-la. Porque eu acredito muito, sabe, Emmanuel, que nada se amplia se ele não tem uma raiz muito forte, muito segura. Porque pode até ampliar, mas se não tiver raiz, daqui a pouco dissolve. Verdade. Então, a ideia é fazer com que se compreenda o Sairé como uma política de cultura para além do evento, fundamental para que possa fortalecer a identidade da nossa região e, sobretudo, a cultura do nosso povo. Beleza, olha só. Falamos da questão do Sairé, falamos do Festival dos Botos. Bora falar um pouquinho de Alter do Chão? Né? Pela importância, por exemplo, uma vez eu entrevistei um mestre de carimbó e eu falei sobre Marambiré, falei sobre Marabaixo, falei sobre o Festival lá de Alenquer, Zé Matuto matutando. Ele falou assim, por que tal evento se fixou
em tal lugar. Eu disse, não. Os eventos não se fixavam em tais lugares. Os ritmos, eles deslizavam o sabor das águas do rio Amazonas. O Sairé, você sabe, existia em todos os pontos da Amazônia. Exato. É uma festa do Divino Espírito Santo. Então, as festas ganhavam projeção. E ao ganhar projeção em Alter do Chão, eu queria que você falasse da importância de Alter do Chão, por tudo aquilo que ela agrega, né, nesse contexto da Amazônia, né, de dar visibilidade para dois eventos, são dois eventos tão importantes, para dar peso cultural a esse lugar. Eu acho que esse é o nosso grande segredo, Emmanuel. A gente faz o Sairé, que acontece em vários lugares da Amazônia, mas ele acontece em Alter do Chão, que é o lugar turístico mais procurado desse país hoje em dia, né? Sim. Que tem visibilidade das autoridades políticas aos grandes artistas, os nacionais e os internacionais. Então, cabe a nós compreendermos e usarmos isso a favor da festa, a favor desta manifestação cultural. Ela é tão importante que ela virou, né? Que existe uma lei que a torna, né, essa manifestação cultural tão importante, um patrimônio do nosso país, né, sancionado em 2024. Então, Alter do Chão é esse lugar. Eu quando vou ao Alter do Chão, eu tenho a impressão que tudo acontece ali. As melhores propostas, os meus maiores networks, as maiores conversas de parcerias, elas aconteceram em Alter do Chão, né, naquele lugar encantador, porque parece que eu estou aqui conversando com o Emmanuel e chega do nada alguém muitíssimo importante que senta na mesa. Então, Alter do Chão tem essa coisa mágica. Então, os pilares do Sairé precisam ser ampliados, que eu acho que talvez seria ali um dos nossos desafios, né, porque eu acho que a gente já compreendeu. Entender a festa, o rito cultural, depois o Festival dos Botos, a nossa gastronomia. Sim. Mas e onde tudo isso acontece? Naquele lugar maravilhoso, com patrimônios naturais incríveis que não tem lugar nenhum. Então, eu acho que esse é o segredo, compreender que tudo ali acontece neste lugar que só nós temos. Então, assim, desculpa, né? Nós somos pávulos. Só quando eu chego em algum lugar que diz, em tal praia, eu chego na tal praia e falo, eita, mas eu conheço Alter do Chão. De Alter do Chão. Então a gente é pávulo, porque é realmente um lugar único. E eu penso que isso tem entrado na nossa concepção da festa, tanto que a gente já tem dialogado, inclusive, na forma de comunicar isso à população, a quem visita da cidade, mas também quem chega de outros lugares, de outros países. Então, acho que esse é o segredo. E quando todo mundo também compreender esse segredo, eu acho que Alter do Chão tende a ampliar ainda mais a nossa visibilidade contra o Sairé. Secretária, eu fiz questão de lhe trazer antes do Sairé, mas também eu quero trazê-la assim que terminar o Sairé. Porque o que nós vamos falar aqui agora vai fazer total sentido uma semana depois, com uma série de imagens que vão ser produzidas nesse evento. Então, para o papo esquentar, eu queria que você dissesse a programação de quinta-feira, além do rito religioso e tal, porque de quinta a segunda. Certo. Para as pessoas entenderem o negócio. A concepção desse ano do Sairé foi pensar um Sairé com dias, com atividades interessantes de dia e noite, de quinta a segunda. Então, segunda-feira. Houve uma curadoria para que nós pensássemos o Sairé diurno e o Sairé noturno, né? Então, em parceria com vocês da Secretaria de Turismo. Então, na quinta-feira que se começa essa festa, a parte mais oficial, porque desde o dia 13, aliás, desde o dia 6, quando se escolhe o mastro, já se tem esse pontapé. Dia 13 vai ter a escolha dos mastros, sim, a busca dos mastros, aliás, com o Círio Fluvial. Dia 13, que é o Círio Fluvial, que é um momento lindo que eu amo. Que é a busca dos mastros. Que é a busca, dia 13. E à noite tem a festa dos mastros, né? A comunidade já vai estar ali naquele espaço festejando. E nos próximos dias, no dia 18, na próxima semana, a gente começa o Sairé de manhã, com a abertura da tradicional, com o rito, com as folias. Depois, também, né, nesse dia, nós já temos a abertura da Casa Santarém, que é a grande novidade, desse ano, é que é um espaço que vai unir turismo e cultura, com debates, inclusive, sobre a COP30,
antenado com o que está acontecendo nesse período, nessa, né, conjuntura da cultura e do turismo no nosso país. E aí, à tarde, né, continua as atividades da Casa Santarém, ali também as atividades dos barraqueiros. E à noite nós temos, né, na Praça 7 de Setembro também já atividades. Então, na sexta-feira a mesma coisa. Então, nós temos 3 palcos. Na quinta-feira é na 7 de setembro, né? Não, desculpa. Na quinta à noite, perdão, eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Na quinta à noite, a Quinta do Mestre, né? O encontro dos coletivos dos mestres que acontece na Quinta do Mestre vai acontecer no Lago dos Botos. Nós vamos trazer para o centro, para um palco digno da importância do patrimônio, inclusive musical da nossa cidade, cultural, dos mestres de carimbó, que vão estar ali fazendo, né, a abertura para o Fala Mansa, que é uma banda nacional com respaldo da música popular brasileira, muito importante. E esse dia já começa com estas novidades. O Zeque Picoteiro também vai estar por lá. Sim. Na sexta-feira nós temos a programação diurna da Casa Santarém, tem, né, as folias, o rito. À noite também tem o rito. Depois termina, tem programação no Palco Secuiara, que fica em frente ao rito, ao Barracão do Sairé. E aí depois termina, começa os botos mirins. Sim. Né, Tucuxi da Manhã e o boto cor-de-rosa mirim. Logo depois, o chão de avião e a banda Cacicó. Perceba que todos os dias vocês vão ter bandas locais e regionais com a nossa música. Sim. Porque o Sairé sempre foi esse lugar de encontro, mas ele tem uma musicalidade que precisa ser definida no sentido de, aliás, reforçada, para que nós possamos entender que nós estamos na Amazônia, no Pará, que o nosso povo canta carimbó, lambada, brega, cúmbia. Nós temos uma musicalidade definida. Você precisa dizer que nos 2 palcos, que fica na frente do Barracão do Sairé, e lá no na palco 7 de setembro vai ter sombreiro, né? Vai ter o sombreiro para que não fique sol, para que os artistas toquem e tenham pessoas assistindo, para ninguém ficar passando mal. E lembrar que até às 9, todos os dias na 7 de setembro, os artistas locais estarão lá se apresentando num palco bonito, não é um palco pequeno lá na 7 de setembro. Então, até domingo, esses artistas estarão lá. No sábado é o grande dia, que é o dia da disputa dos botos cor-de-rosa e tucuxi, que são os nossos protagonistas, né? Então, durante o dia, a programação segue normal, com painéis, com palestras, oficinas, feiras criativas, o rito cultural, e à noite os botos se encontram para a disputa, né, após esse dia sair o grande vencedor. Termina essa noite com o El Chan, que no nosso anúncio, você é testemunha, foi a grande novidade e o grande zuzum da cidade. Né? Foi uma surpresa, nós estávamos ali, né? Nós sabíamos que ia agradar, mas nós não tínhamos noção de que esse anúncio faria tanto sucesso. Vamos até fazer aulões semana que vem, nas praças da cidade, para que as pessoas possam, né, coreografar para segurar o tchan bacana no dia. Na segunda-feira, domingo, tá vendo? É tanta coisa que eu já estou pulando no dia. Domingo, também temos as programações normais do dia, né? À noite nós temos Viviane Batidão, MC Dourado e DJ... esqueci agora um. Olha, eu estava na cabeça todo dia. Viviane Batidão, MC Dourado, Wendel Pinheiro, pagode, combina com domingo. O Wendel tocou no palco das 7 de setembro do ano passado e esse ano. Foi um grande sucesso, então a gente achou que ele merecia já o Lago dos Botos, por ser esse grande artista que reúne música, pagode com música regional, com brega, com toada, que ele toca em pagode. Isso é muito bonito, é muito bacana o show dele. Na segunda-feira é a festa da comunidade. A varrição, a Secuiara. Que é a varrição, que é a Secuiara. E nesse dia eles gostam de já estar livres para festejar. Eles pediram banda Sayonara e banda Caferana. E nós atendemos, de Cametá, nós atendemos, eles vão estar nesse dia, esse dia é gratuito também. Quinta-feira, lembrando, só é 1 quilo de alimento não perecível. Na sexta-feira, dependendo do lugar, é entre 30 e 60. Não houve nenhuma alteração no preço do que já se cobrava. Na sexta-feira também 30 e 60. Aliás, no sábado 30 e 60. Os camarotes já são outros preços. E no domingo é só R$30 para todo mundo. E na segunda de graça. Então, o Sairé está acessível, né? Na programação lá fora, tudo é livre, né? Vocês vão ter muitos
muitos artistas para prestigiar daqui também, de toda a região. Beleza. Olha só. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero conversar contigo um pouco mais sobre o Sairé, mas também um pouco sobre as tuas cantorias pela vida fora. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Tá bom. Nós estamos juntos na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você. Com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas. Vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente está junto. Brasil, gente. Você pode contar. Chegou a semana Black Brasil Gazin. São milhares de ofertas em até 12 vezes sem entrada no carnê, do jeitinho que o brasileiro gosta. Confira. Smart TV Samsung 43 polegadas, 12 de R$ 189,90. Galaxy A26 256 GB, 12 de R$ 179,90. Caixa de som JBL Boombox 3, 12 de R$ 249,90. Corre pra semana Black Brasil, o jeito mais brasileiro de economizar. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. O sistema de rastreabilidade bovina do Pará é mais avanço e oportunidade. Com a Brincagem, você monitora seu rebanho do nascimento ao abate, garantindo mais qualidade na produção, gestão e segurança. Tudo isso com o governo do Pará ao seu lado, incentivando e abrindo novas porteiras para o seu negócio. Procure a Adepará. Agora, o seu rebanho já pode ganhar novos mercados em todo o mundo. Governo do Pará, por todo o Pará. Tapajós de Prêmios Especial de Independência. Dia 7, o Tapajós vai sortear um Volkswagen Polo 0 km no prêmio principal. É um Volkswagen Polo. E esse carro espetacular pode ser seu no terceiro prêmio. Edição 1 por 20. Ou leve 4 de uma vez por R$30. Ainda tem PlayStation 5. Mais Smart TV 50 polegadas no primeiro. iPhone 16 no segundo. E 10 prêmios de R$500 nos giros. No prêmio principal, tem um Volkswagen Polo 0 km esperando por você. Tapajós de Prêmios Especial de Independência. 1 por 20 ou leve 4 de uma vez por R$30. Compre já o seu. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Surpreenda-se com o Home Center Armazém da Construção. Um novo conceito de loja para você comprar com mais conforto e, claro, com o menor preço de sempre. Home Center Armazém da Construção. Completo estoque de pisos, seção para jardim, teste com água na seção de chuveiros e torneiras, fábrica para coloração de tintas e grandes variedades de produtos para você construir, reformar e decorar. Home Center Armazém da Construção. Avenida Irurá, quase em frente à antiga loja. Armazém da Construção. Vem que tem. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Bom, estamos de volta aqui no segundo bloco para falar com a secretária de Cultura, Priscila Castro, que no primeiro bloco falou sobre a programação do Sairé, falou sobre toda a evolução que o evento tem acumulado durante os últimos anos e também as perspectivas para 2025. E assim, Priscila, o que eu acho bacana nesse Sairé que está sendo desenhado, amplamente discutido internamente, é justamente sobre esses avanços de uma programação cultural, né? Que vai dar a condição. Queria que você falasse
um pouquinho, que eu queria depois falar um pouco de música, sobre esse circuito que as pessoas vão poder fazer, né? Porque, assim, normalmente o cliente do Sairé, ele fica muito tempo nos seus roteiros pelas praias e tal. Não que a gente seja contra. Não que a gente seja contra, pelo contrário, que eles continuem fazendo isso em profusão. O que nós queremos dizer é que, especialmente para a população daqui e para a população da região oeste do Pará e do sudeste do Pará, enfim, daqueles que estiverem por lá de bobeira, é que tem um circuito cultural dentro da vila, que eles vão poder ocupar o seu tempo com atividades diversas por Alter do Chão. Eu acho que esse que é o grande diferencial para esse ano. A gente vale ressaltar que essa compreensão, nós visitamos Parintins esse ano, eu e Emmanuel, e a gente percebeu, né? Na verdade, eu só percebi isto indo. Talvez isso tenha sido fundamental para que a gente consolidasse o que eu já pensava antes, né? Porque quando você vai a Parintins, você nota quando você chega lá que há vida para além do que acontece dentro da arena. Porque nem todo mundo consegue entrar pela arena, não é só pela grana, é porque não dá, é pequeno. Ainda que lá seja maior, né? Não cabe todo mundo. Então, eles criaram outras perspectivas para quem não entra. Por exemplo, nós vamos ter um telão lá na Praça Secuiara para quem não entrar ficar assistindo o Festival dos Botos no sábado. Porque é fundamental que as pessoas que não entrem tenham essa oportunidade. Então, assim, a vida, nós preparamos um circuito para que o Sairé, haja vida para o Sairé para além das praias, que é importante, mas tem uma hora que o caboclo não quer mais tomar banho, ele quer fazer outra coisa. Afinal, são 5 dias, ele vai ficar 5 dias dentro da água, ele precisa ter outras oportunidades. Então, ele vai ter show e outras conexões lá embaixo, na 7 de setembro, na Secuiara, na Casa Santarém, durante horários diversos que ele pode se organizar. Agora de manhã eu vou para a praia, mas à tarde eu venho para a Casa Santarém. Vou visitar os artesãos, vou ver o que eles estão vendendo, vou consumir, porque isso que é importante. Trazê-los para este lugar, para que eles possam consumir, além da comida, o que se faz de artesanato, serviços. Exatamente, serviço. Né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa diz, quanto esse evento vai movimentar, quanto vai custar, mas não se esquece do retorno que é enorme, né? Tem aquele caso célebre recente daquele cantor, não sei quem foi, lá no Rio de Janeiro, que... Foi a Madonna. Madonna, né? Pô, o faturamento em cima daquilo que foi programado foi um negócio absurdo. Eles investiram 10 milhões e a população que ainda tem essa compreensão de que cultura é gasto, saiu criticando, porque poderia ter melhorado os hospitais. Os hospitais precisam ser melhorados, as ruas precisam ser melhoradas, mas isso não depende do dinheiro da cultura. Dinheiro da cultura, dinheiro da cultura, dinheiro do turismo é o dinheiro do turismo. Se a gente, inclusive, desviar para uma outra função, nós vamos estar cometendo improbidade administrativa. E assim funciona para as outras pastas. O dinheiro da saúde não vai pagar nenhum cachê de show, porque senão nós vamos estar cometendo os crimes administrativos. Então, é muito importante que a população compreenda isso. Então, no Rio de Janeiro, o governador recebeu, a prefeitura, aliás, recebeu uma chuva de críticas no começo. Depois eles conseguiram provar, se eu não me engano, foi 200 milhões de retorno. Então, o que se investe é ínfimo, é infinitamente menor do que se traz de volta. Nós temos atentado também para isso, o Emmanuel tem colocado alguns parceiros e a sua secretaria para coletar esses dados, para que a gente possa compreender o impacto econômico do Sairé para a sociedade santarena. E eu tenho feito isso na Secretaria dos Eventos como um todo, desde o Carnaval, né? Desde o Carnaval, que se investiu 700 mil, e o quanto que nós gerenciamos, afinal, foram 67 blocos acontecendo na cidade. Quem sente isso é o comércio. É o comércio. Então, talvez, isso também é um dever de casa para nós, gestores, que talvez as pessoas ainda vejam a cultura como este lugar só da diversão, do lazer, e não como economia, porque a gente não produz dados. E a universidade tem feito isso, eu sei disso, porque já saíram alguns TCCs, dissertação de mestrado sobre a Paulo Gustavo, sobre a Leo de Blanc, sobre esse impacto na cultura da cidade, na economia da cidade. Por exemplo, Festival Folclórico. Eles estão lá desde janeiro produzindo e consumindo do comércio para produzir seus figurinos, seus sapatos, seus chapéus, pagar as pessoas que trabalham na produção. Cada grupo tem 100 integrantes. Pensa.
100 integrantes, 60 integrantes, cada grupo tem 20 pessoas na produção. Quantas pessoas estão trabalhando direto e indiretamente? A mesma coisa no Sairé. Então, o nosso dever de casa é deixar o nosso legado, é deixar esses dados prontos para que as pessoas possam compreender o tamanho do impacto que a cultura santarena tem na nossa economia. E eu garanto que não é pequeno. Verdade, não é pequeno. Verdade. Eu vi esse ano já alguns trabalhos teus ligados à música e eu gostei muito, que foi Mulheres que Benzem, né? Que culminou num DVD, num vídeo muito bem produzido. Queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho específico, mas também um pouco da tua trajetória na música. Sim, eu tenho 17 anos de carreira, para quem não me conhece, né, como cantora. O Mulheres que Benzem é uma faixa que faz parte de um álbum chamado A Voz do Rio, que é o meu primeiro álbum que foi premiado no Prêmio Amazônia de Música, que é o prêmio mais importante da música da Amazônia. Inclusive, esse ano teve a segunda edição e eu não participei, fiquei bem triste porque não deu tempo, estou agora gestora. Mulheres que Benzem é a música mais ouvida do álbum. Ela tem agora um clipe que vai ser lançado no mês que vem, em outubro. Nós vamos destacar, né, a letra da música é uma homenagem às mulheres da Amazônia, a sabedoria ancestral da força feminina, que, né, é uma força motriz da nossa contemporaneidade, mas também na Amazônia elas têm um papel específico, aliás, múltiplos papéis, inclusive, essa questão da educação, do patrimônio cultural, da ancestralidade. E aí, Mulheres que Benzem é meu xodó, eu acho que é o xodó de todo mundo. Ela foi uma música pensada, sonhada por mim, com uma temática cultural considerada regional, que eu discordo, mas que ela foi gravada para ter amplitude nacional. Eu ficava brincando, Anderson, que é o diretor musical dessa música, pensa ela como se fosse abrir uma minissérie muito famosa. Eu quero ela assim. Quando chegou, eu falei, falta umas cordas, uma orquestra, e ele depois colocou e ficou perfeito com uma audição, com uma sonoridade mais considerada nacional, né? Que é... Não, a música ficou muito bonita. E eu adoro, ela é linda. Muito bonito, muito bonito. Te agradeço, Priscila, pela entrevista. A gente precisa de 2 horas de programa. Não, a gente vai fazer um programa inteiro na volta, pra gente falar só sobre Sairé. Na volta a gente fala do lançamento do clipe, então. Pronto. Bora falar. Te agradeço demais, tá? E daqui a pouco a gente vai bater um papo com o médico Jair Tolentino, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Obrigada. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. É a verdade do Brasil todo. Eu gosto de ficar bem informada, né? Para mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Surpreenda-se com o Home Center Armazém da Construção. Um novo conceito de loja para você comprar com mais conforto e, claro, com o menor preço de sempre. Home Center Armazém da Construção. Completo estoque de pisos, seção para jardim, teste com água na seção de chuveiros e torneiras, fábrica para coloração de tintas e grandes variedades de produtos para você construir, reformar e decorar. Home Center Armazém da Construção. Avenida Irurá, quase em frente à antiga loja. Armazém da Construção. Vem que tem. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Que a Caiano tem a maior variedade em eletrônicos, caixas amplificadas e instrumentos musicais, você já sabe. Mas o que você não sabe é que agora na Caiano você encontra as ferramentas elétricas da Wisco. A marca combina durabilidade e qualidade, tudo a ver com a Caiano. Seja para profissionais ou para quem ama fazer seus próprios projetos, a Wisco é a escolha certa. Então não perde tempo e vem fazer uma visita na nossa loja. Experimente essa mega novidade. E não se esqueça, tudo você encontra aqui na Caiano. É sonho realizado. Ganhadora do terceiro prêmio ganhou R$45 mil. Dona Rayane Silva, lá do município de Alenquer. Da minha cunhada, que ela me ligou. Aí perguntou se eu tinha comprado o Tapajós de prêmio. Eu falei que eu tinha comprado, porque minha sogra tá passando por uma dificuldade muito grande de uma cirurgia de câncer, né? Aí eu disse pra ela, se eu vou comprar e se eu ganhar esse prêmio é da senhora. Grana veio numa boa hora. Numa boa hora pro tratamento dela. A senhora sempre compra? Sempre eu compro e vou continuar comprando novamente. Tapajós de prêmios realiza. Sonho, né?
Gentileza viraliza. Chegou a semana Black Brasil Gazin. São milhares de ofertas em até 12 vezes, sem entrada no carnê, do jeitinho que o brasileiro gosta. Confira. Duplex Electrolux 490 litros, inverter Frost Free Bottom, 12 de 549,90. Moto G35 5G, 12 de 139,90. Smart TV TCL 50 polegadas, 12 de 249,90. E ainda cozinha Tela Sul 6 peças em 15 de 229,90. Corre pra semana Black Brasil, o jeito mais brasileiro de economizar. Estamos de volta aqui no programa Então Tá, agora para conversar com o médico Jair Tolentino, que é clínico geral, que está, um médico de 30 anos e que está já se aventurando no empreendedorismo dentro da sua área, né? E está com uma empresa chamada Med Online, perfeito. Né, Jair? Isso, perfeito. A gente já está há 2 anos aí de formados, né, mano? Queria primeiramente agradecer o espaço, né, você, a nosso amigo Peixoto também que nos ajudou e que é de fundamental importância para a gente porque o nosso interesse hoje é explicar realmente como é que a Med Online funciona. Sim. É uma empresa de telemedicina, né, que eu e o meu irmão somos sócios proprietários, Dr. Alberto Júnior. É uma empresa de telemedicina. Eu lembro que o Jair é filho do médico Beto, né, Alberto Tolentino, mais conhecido como Beto Tolentino. Já são quantos médicos além do Alberto? De filhos são 4. São sobrinhos, todos médicos? São 4 médicos, desde o meu irmão mais velho que é cirurgião geral e urologista, aí temos o André também que é cirurgião geral, aí depois vem eu e depois vem o meu irmão mais novo que é o Alberto Júnior, que somos clínicos gerais ainda. Ah, tá. Então tá. Explique aí um pouco sobre essa sua atividade empresarial. Perfeito. A nossa empresa é a Med Online, né, como eu havia comentado. A gente já está há 2 anos aqui em Santarém e a nossa empresa já está rodando desde novembro, prestando serviço terceirizado para a própria Unimed, oeste do Pará. E o nosso objetivo hoje é explicar como é que funciona a nossa empresa, né, para os nossos beneficiários, seu público, entender melhor como é que funciona e ver como é que é uma forma muito simples de utilizar a plataforma. Nós temos planos para ser comercializados, né? Nós temos consultas avulsas também, que o paciente às vezes a gente consegue tratar em casa, né? A gente sabe que tem estudos, inclusive artigos, que falam que 80% dos casos que chegam no presencial, no pronto atendimento, no hospital, numa urgência, são tratados via telemedicina. E isso é uma forma uma tendência até, né? Com certeza, uma tendência, né? A gente tem outros exemplos de plataformas já nacionais em que a gente teve conhecimento durante a nossa formação lá em Manaus, né? Então, inclusive, a gente trabalhou em outras empresas e a gente viu que aqui em Santarém tem tudo para dar certo, né? Pela praticidade. Como eu havia comentado, o paciente, através do celular e a internet, já consegue o atendimento com a gente. A gente consegue atender do nosso consultório, da nossa própria casa, do nosso escritório. E o paciente consegue ser atendido de qualquer local onde ele estiver que tenha internet. A gente atende pacientes, às vezes em casa, às vezes no trabalho, às vezes deitado, de forma muito prática, né? Quando há uma necessidade, vocês chamam... Com certeza. Para que ele se apresente no consultório, né? Isso, perfeito. A gente, quando tem a necessidade de um caso, né, de uma urgência de alta complexidade ou de uma emergência, que o paciente, né, infelizmente tem um risco iminente de morte, a gente encaminha para o hospital presencial. Sim. Né? Mas, como eu havia falado, 80% dos casos que chegam no presencial a gente consegue tratar. Uma empresa que a gente consegue emitir receita médica, aquele paciente que está com uma faringoamidalite, uma dor na garganta, uma febre, aquela moleza no corpo, aquelas viroses, né, que a gente sabe que derruba mesmo o paciente, a gente consegue fazer emissão de receitas através de SMS, através de e-mail, com antibiótico, com remédios controlados, renovações de receitas, e a gente consegue avaliar o paciente, inclusive até afastar ele, se for o caso, com um atestado médico, solicitação de exames, é um serviço bem completo. Você falou que é uma tendência, beleza. Mas você acredita, por exemplo, que o público local já esteja preparado para se envolver nesse tipo de atendimento?
Mano, é por isso que primeiramente eu agradeci você e o Peixoto, porque através das mídias sociais a gente sabe da audiência que tem o seu programa, então a gente necessita desse espaço para explicar o quanto é simples e resolutivo, né? Sim. Como eu havia falado, a gente consegue tratar várias patologias que o paciente não precisa se deslocar até uma unidade de pronto atendimento, até uma UPA, até um hospital, até uma urgência, entendeu? Pegar filas. O próprio valor da consulta, dos planos, são valores totalmente acessíveis. São mais acessíveis. São mais acessíveis. Então, assim, só do paciente se deslocar para a UPA e voltar, É uma praticidade para os dois lados, né? Ambos Tanto para o os lados. médico quanto para o paciente. Perfeito. A gente consegue emitir a receita médica para ele liga para a farmácia. Ou seja, não teve que gastar com combustível, sair de casa, de repente não teve que interromper a sua jornada de trabalho. Perfeito. Não tem aquela fila de espera, que a gente sabe que ainda está acontecendo superlotação. É só com horário UPA. marcado, né? Não, o nosso serviço ele funciona 24 horas com o clínico geral. A gente tem outros planos que são um pouco mais completos, que tem as consultas com os especialistas, né? Depois a gente até disponibilizou uma imagem para ver se a gente consegue mostrar para o público, com os especialistas para horários agendados. Sim. Mas o clínico geral, o pronto atendimento, que é o nosso diferencial, ele é 24 horas. Sem dúvida é uma tacada, né, nova, uma tacada moderna, porque assim, inclusive a medicina, ela consegue, num momento como esse, se apresentar com serviços variados, né? Assim como, por exemplo, dizem, né, a gente tem que se preparar tanto para a modernidade, que existe o lado positivo e o lado negativo, né? O lado negativo é com o avanço da inteligência artificial, há quem diga, veja bem, eu não estou bancando essa informação, mas há quem diga que nos próximos 10, 15 anos a função do médico ela vai perder um pouco espaço, né? Porque tudo está na inteligência artificial. Você acredita nisso, que seja uma concorrência aí para os próximos anos? Cara, mano, assim, não dá pra gente generalizar, né? A questão da inteligência artificial, a gente sabe que cada vez mais a gente tem casos que a gente nem acredita que resolva, mas já vi relatos que, inclusive, por exemplo, só vai funcionar aqueles especialistas que realmente põem a mão na massa. Sei. Exemplo, cirurgião geral, ortopedista e tudo mais, que a gente acredita que a inteligência artificial não vai chegar a esse ponto. Não dá, a gente sabe que tem a cirurgia robótica, mas que quem comanda é alguém, é o médico, é o cirurgião, né? Mas não tem jeito. Tanto nós como médicos, quanto outros profissionais, a gente tem que estar se especializando, tem que estar correndo atrás, tem que estar... Buscando aperfeiçoamento, né? Buscando aperfeiçoamento, buscando outras oportunidades, entendeu? Então, acredito sim que possa, né, vir diminuir, digamos assim, a questão da procura ao médico, acredito sim que possa diminuir. A gente sabe que hoje, logo no início da inteligência artificial, a gente já tem outras plataformas que o próprio paciente vai lá e joga na internet, já tem o tratamento. Né? Eu já fiz isso. O próprio Google. Né? Eu já fiz isso. Perfeito. E no Google, né? Justamente. Antes desse avanço todo de inteligência artificial, no Google, por exemplo. Perfeito. Né? Então, a gente sabe que a inteligência artificial são aquele conjunto de livros, de informações que jogam lá para ele fazer todo aquele estudo e realmente vai te responder com uma clareza melhor, com uma capacidade melhor. Eu vou te contar aqui um exemplo meu aqui, né? Para depois eu não ser tipificado como exercício legal da medicina. Uhum. Mas assim, eu tive um problema no braço. Uma dor que começou no braço e tal. Eu tive dificuldade, inclusive, de passar a marcha e tal no carro. E aquilo demorou mais de 3, 4 meses. Pô. Eu disse, deve ser alguma coisa complicada. A minha mulher foi pesquisar na internet. O que é aquilo e tal? Bursite, beleza. Perfeito. Que tratamentos poderiam ser, isso na internet, que tratamentos poderiam ser adequados àquela necessidade? Sabe o que foi que apareceu lá? E eu usei e acabou com a dor? Compressa de gelo. Perfeito. Né? Uhum. E em certas ocasiões, pô, a pessoa, né, sei lá, não sei, enfim, né, onde é que está a solução? Internet. Na internet. Perfeito. Né?
A gente sabe que assim, daria para entrar com anti-inflamatório, algo do tipo. Sim. Tem alguns anti-inflamatórios que só conseguem comprar também com prescrição médica. Então aí nessa parte a gente ainda conseguiria te dar um suporte melhor, mesmo com a inteligência artificial. Né? Que tem alguns anti-inflamatórios que a gente usa, que é um pouquinho mais potente, que precisam de receita médica. E nesse aspecto eu creio que a inteligência não vai conseguir atuar. Com certeza. Mas é isso. Tem que estar toda hora se inovando. É verdade, a tal da melhoria contínua, né? Isso. Jair, com 30 anos de idade, chegando agora, todo o gás para essa atividade. Como é que você vê o mercado da medicina em Santarém, levando-se em consideração que uns anos atrás, vamos dizer, 30 anos atrás, aqui a comunidade, a cidade padecia com a falta de médicos, né? Naquela ocasião, todo mundo se queixava que o melhor lugar para você buscar melhoria na saúde era o aeroporto da cidade. Hoje não somente pela saúde pública, mas também a saúde particular. Você vê aqui uma quantidade enorme de clínicas, de profissionais da área. Como é que você enxerga esse novo momento de Santarém? Mano, assim, a medicina está crescendo muito aqui no nosso município. Inclusive, logo quando a gente formou, tiveram amigos que vieram morar aqui e tiveram uma dificuldade, né, em relação a próprio emprego, plantões, disponibilidade de plantões. E a gente sabe que nós temos agora 5, 6 faculdades de medicina particular agora. Santarém? Em Santarém, né? Então vão formar muitos médicos, né? Vão formar muitos médicos e a gente espera que dê certo, né? Essa questão dessa variedade, dessa quantidade de faculdades particulares que está sendo, né, agora implementada aqui no nosso município. Porque às vezes o que preocupa a gente é onde que essa galera vai passar, vai estudar, por exemplo, vai rodar na parte prática. Quais hospitais, quais UBSs, entendeu? Quando a gente precisar daquele momento do internato. Na parte de estágio, né? Na parte de estágio que a gente chama o internato, entendeu? Então, assim, tem familiar meu que está fazendo, né, no faculdade, né, o meu primo, o vereador Murilo Tolentino também estava fazendo medicina, né, lá pela UNAMA. Ele elogiou muito bem muito o curso, né? Também já fiquei sabendo que da parte da FAMetro, eu não esqueci o nome agora, também é super amplo o laboratório e tudo mais, mas fica esse receio da parte de internato, né? Então, se der tudo certo, se, né, tiver tudo certinho, a gente sabe que vai vir uma gama muito grande de médicos, entendeu? É verdade. A contar pela quantidade de hospitais, de clínicas, né, particulares, não vai faltar espaço para que esses alunos consigam se capacitar, né? Mas também há uma queixa muito grande dentro da medicina no Brasil de que as faculdades às vezes não atendem aos critérios de qualidade, né? Nem sempre aquilo que é colocado no mercado está de acordo com aquilo que a gente entende seja de conformidade. Isso a gente lê, né? Por aí. Então, assim, a torcida que nós fazemos, que ao mesmo tempo que as faculdades se abram com novas oportunidades, elas também consigam jogar no mercado profissionais com qualidade, é isso que nós torcemos. Mas no segundo bloco eu queria tratar com o Dr. Jair Tolentino sobre um pouco mais sobre medicina e também ele tem uma passagem pelo futebol profissional aqui pelo São Raimundo. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. Tapa
Tapajós de Prêmios Especial de Independência. Dia 7, o Tapajós vai sortear um Volkswagen Polo 0 km no prêmio principal. É um Volkswagen Polo. E esse carro espetacular pode ser seu no terceiro prêmio. Edição 1x20. Ou leve 4 de uma vez por R$30. Ainda tem PlayStation 5, mais Smart TV 50 polegadas no primeiro, iPhone 16 no segundo e 10 prêmios de R$500 nos giros. No prêmio principal, tem um Volkswagen Polo 0 km esperando por você. Tapajós de Prêmios. Especial de Independência. 1x20 ou leve 4 de uma vez por R$30. Compre já o seu. Notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que conteúdos verídicos. Na dúvida, não compartilhe. O que é fake? O que é news? A gente mostra pra você. Band Jornalismo, estamos de olho. Quando repetimos hábitos do passado, podemos estar queimando o futuro. Diga sim à vida e não às queimadas. Queimadas ilegais podem provocar dano à sua saúde e ao meio ambiente. Denuncie em 99209-4670 ou 190. Em Santarém, o futuro é verde e sem queimadas. Surpreenda-se com o Home Center Armazém da Construção. Um novo conceito de loja para você comprar com mais conforto e, claro, com o menor preço de sempre. Home Center Armazém da Construção. Completo estoque de pisos, seção para jardim, teste com água na seção de chuveiros e torneiras, fábrica para coloração de tintas e grandes variedades de produtos para você construir, reformar e decorar. Home Center Armazém da Construção. Avenida Irurá, quase em frente à antiga loja. Armazém da Construção. Vem que tem. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Chegou a semana Black Brasil Gazin. São milhares de ofertas em até 12 vezes sem entrada no carnê, do jeitinho que o brasileiro gosta. Confira. Smart TV Samsung 43 polegadas, 12 de R$ 189,90. Galaxy A26, 256 GB, 12 de R$ 179,90. Caixa de som JBL Boombox 3, 12 de R$ 249,90. Corre pra semana Black Brasil, o jeito mais brasileiro de economizar. Gentileza viraliza. Estamos de volta no papo com o Dr. Jair Tolentino para falar um pouco sobre a atividade dele, a medicina, formado há 2 anos, 30 anos de idade, chegando à cidade num momento de expansão em vários setores, em vários serviços, entre eles o mercado que a gente está envolvido, que é da medicina. Mas, Jair, você teve uma passagem pelo futebol. Eu queria que tu me falasse sobre essa aventura, né? Futebol, eu não diria que o futebol seja uma aventura, mas certamente futebol em Santarém é uma aventura. O que é que te deu, o que é que te fez acreditar que pudesse ser possível você um dia ser jogador de futebol profissional? Cara, além, claro, de saber jogar, né? Futebol tá na minha vida desde, acho que 4, 5 anos de idade. A gente já joga, já fazia escolinha, já ia pra cima e pra baixo, já participava de campeonatos desde 10, 11 anos de idade. E assim como, acho que, 90% dos garotos aqui do Brasil... sonham com isso, né? Sonham ser jogador. Então, comigo não foi diferente, né? Desde de moleque jogando bola, e aos 17 anos a gente se destacou nos campeonatos santarenos da vida, né? Aí já tive a minha primeira passagem no profissional, aí depois voltamos para a base, eu fui jogar o Sub-20 também, a gente foi destaque, era pelo Tapajós ainda na época, né?
A gente foi campeão, fui artilheiro, aí voltei pro profissional. Que aí foi onde eu subi com o Tapajós, disputamos o Campeonato Paraense, fui pro São Raimundo, jogamos o Campeonato Brasileiro da Série D também, jogamos Paraense, a gente estava no time que ganhou do Fortaleza de 2-1 aqui, não sei se o senhor se lembra, que foi a única vez que o nosso Pantera passou de fase e a gente estava lá. Sim, aí... eu me lembro de ti uma vez no aeroporto de Brasília, uma conexão que o São Raimundo fez, e eu estava lá e eu sabia que era tu, porque tu é filho de um amigo meu. Uhum. E aí eu sabia que, moleque, né? Sim. Sei lá quantos anos tu tinha, 19, 18, 20 19, anos. Muito jovem ainda e estava lá entre os profissionais da equipe do São Raimundo. Mas assim, o profissionalismo aqui, às vezes, ele carece de uma condição melhor, né? Porque, assim, eu acredito que... Eu tenho um neto, por exemplo, que está na base do São Raimundo, né? Está lá e tal. E eu penso que a aproximação com os maiores centros, né? Um pouco dessa distância, eu acho que dificulta um pouco, né? Esse amadurecimento do atleta. O que tu acha? Não, com certeza. Ano passado, se eu não me engano, o Campeonato Paraense Sub-20 já teve outra estrutura. Como eu estava falando antes da gente começar a entrevista, na minha época do Sub-20, a gente jogava, os nossos campos era ali no bosque, no parque da cidade, né? Então, assim, era em campos de areia, de terrão. Um jogo ou outro era no estádio, um jogo ou outro era no Panteirão. Sim. Ou lá pro Flamengo do Urumanduba. A gente jogava por todos os cantos da cidade. E acredito que há 2 anos atrás, a partir de 2 anos atrás para cá, no caso, né, já está tendo o Campeonato Paraense, por exemplo, de Sub-20, que os jogos estão sendo disputados em Belém. Entendeu? Então, já melhora um pouco a qualidade do campeonato, já melhora a questão de visibilidade para os atletas, para os times daqui de Santarém, que já estão jogando contra os grandes lá de Belém, entendeu? E já melhorou o nível do campeonato hoje. O paraense, né? O santareno ainda continua da mesma forma. Pois é, por isso que eu falei que a dificuldade toda ainda está aqui, né? Para que os valores consigam um lugar ao sol. E é preciso que eles cumpram uma trajetória que muitas vezes é muito sinuosa e com muita dificuldade, fazendo com que aquela promessa acabe não vingando, né? Por essas dificuldades. Tem gente que lá fora, lá nos grandes centros, às vezes pela distância entre onde moram e onde eles vão treinar, isso já dificulta, né? Você vê a história, por exemplo, de alguns atletas famosos, como o Adriano, por exemplo, a dificuldade era chegar no clube para treinar, né? Sim, não, com certeza. A gente sabe que já tivemos grandes jogadores aqui em Santarém. A gente sabe que mesmo ainda em atividade, tem alguns jogadores que a gente sabe que poderia estar em um local melhor, em um time melhor, em um clube melhor, uma estrutura melhor, mas que às vezes falta alguma coisa realmente, né? Hoje em dia, sem sombra de dúvidas, o atleta que mais está em um patamar super alto hoje em dia, né? Graças a Deus, fico muito contente por ele, é o André Luiz, que jogou na base aqui comigo no Aliança, depois subiu, foi para o São Francisco e tudo mais, jogou no Botafogo, Grêmio, Figueirense, e hoje em Portugal, e hoje está lá na China disputando a primeira... De Santarém, é? De Santarém do Pará. André Luiz Aguiar, ele está... Zagueiro? Não, ele é centroavante. Centroavante. Está entre os artilheiros lá da China, a primeira divisão da China. Tá aí, eu não sabia disso. O time dele disputando o primeiro lugar, está em primeiro e segundo lugar, está disputando o título. Caramba, não sabia dessa. Uma boa notícia, né? Tem mais algum atleta aí que esteja fazendo Cara, sucesso? que jogou comigo, tem o nosso amigo da casa, o Vitor Santarém. Onde é que está o Vitor Santarém? O Vitor Santarém está no Rio de Janeiro. Eu não lembro, não me recordo qual que é o último clube que eu vi ele foi no Bangu, né? Bangu, é. Ele voltou lá para o Rio, não sei se ele está no Audax. Eu não lembro se ele está no Audax, né? Que era o time que o Tavini, inclusive, estava jogando, também daqui de Santarém. Mas... E quem mais, assim, tá tendo projeção lá fora? Então, daqui de Santarém que eu me recordo são esses nomes, né? O Tavinho também está em atividade ainda. A gente viu agora os amigos meus ainda, quando eu jogava, subindo pelo São Raimundo, né? Vinham voltando à primeira divisão. Tem o Sandro está lá, entendeu? O zagueiro. Então, sim, a gente tem uma garotada que realmente está até hoje em atividade e sinal que estão dando conta, né? Buscando espaço no mercado nacional, né? E eu me lembro do Vitor Santarém porque ele, quando era garotinho, ele participava daquelas categorias de base lá no Canecão. No Canecão.
E eu fiz um vídeo para ele levar na saída dele daqui, né? Muito pequeno ainda. E ele foi buscar espaço em outros clubes e eu peguei e fiz o vídeo dele, né? Sim. Daí depois eu perdi contato, esse contato que eu falo nas redes sociais. E o último clube que eu vi ele atuando foi o Bangu. De lá pra cá não vi mais nada. O outro cara também que eu produzi um vídeo foi do Charles, goleiro que morreu, do São Raimundo. Não sei se tu chegaste a acompanhar a trajetória do Charles. Mas olha, Jair, voltando um pouco para a medicina, o que é que você espera nos próximos anos? O que é que vai acontecer nesse mercado e como é que tu te coloca enquanto profissional dessa área? Perfeito. Como você me perguntou, né, antes de começar a entrevista também, quais eram os nossos planos, o que hoje estava nas nossas metas, né? Então, hoje a gente já pode dizer que a gente tem uma parceria com as nossas cabines que a gente está implementando, as cabines da Med Online, né? Hoje tem espaço cedido com a Farmácia Primavera. A gente já implementou as cabines de atendimento da Farmácia Primavera da Fernando Guilhom e da Coab. Então lá o paciente não precisa ter o plano já da Med Online ou algum convênio que seja parceiro nosso. Ele pode chegar lá nas cabines, fazer a consulta particular, fazer o pagamento tudo via plataforma, via digital, qualquer hora do dia, se precisar de medicamentos, se precisar de encaminhamentos, solicitação de exames rotineiros ou até mesmo de uma consulta de urgência. A gente está com essa parceria com cabines na Primavera e a nossa meta é aumentar essas cabines, botar em outros cantos da cidade, em outros locais, né, em outros municípios também, para que a gente consiga oferecer esse serviço, como eu falei, é bom para todo mundo, é bom para a população também, que não precisa se deslocar até um hospital, se deslocar até um pronto atendimento, que ela consegue o atendimento da sua casa. Basta ter um smartphone com internet que a gente consegue atendê-los. Maravilha. Então esse foi o papo com o Dr. Jair Tolentino, médico clínico geral, atuando na cidade, filho de Santarém, que volta à cidade depois de formado para atuar. Muito obrigado pela sua participação. Lembro que na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.